É muito bom nós estarmos juntos no programa Bíblia no Meu Dia a Dia. É bom ter você. E é bom saber que nós estamos na presença de Deus. Nós estamos reunidos aqui em nome do Senhor para escutar a palavra, meditá-la, rezar com essa palavra, fazer essa experiência de uma leitura orante, mas também eficaz da palavra de Deus que vai ditando os nossos passos, iluminando o nosso caminho. Vamos pedir ao Espírito Santo que ele nos auxilie no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua Bíblia, também o seu caderno, para nós darmos prosseguimento ao estudo do livro do Gênesis. É importante anotar, é importante ter a Bíblia em mãos, isso vai ajudar muito você no hábito de ler a palavra de Deus, de tê-la diante de você, dos seus olhos. Anota aí, Gênesis capítulo 41, versículos de 1 a 36. Gênesis capítulo 41, versículos de 1 a 36. Vamos ler o texto e depois juntos meditá-lo. Passados 2 anos, o faraó teve um sonho. Achava-se às margens do rio Nilo e viu subir dele 7 vacas bonitas e gordas para pastar na várzea. Mais atrás delas subiam do rio outras 7 vacas feias e magras, que se colocaram junto às 7 que já estavam à margem do rio. As vacas feias e magras devoraram as 7 vacas bonitas e gordas. Nisso o faraó acordou. Depois adormeceu e sonhou pela segunda vez. Viu 7 espigas bem graúdas e belas saindo do mesmo caule. Mas atrás delas brotaram 7 espigas xoxas, ressequidas pelo vento leste. As 7 espigas xoxas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou e viu que era um sonho. Pela manhã, com o espírito perturbado, mandou chamar todos os adivinhos e sábios do Egito. Contou-lhes os sonhos, mas não houve quem os interpretasse ao faraó. Então o copeiro Mó falou ao faraó e disse: hoje devo recordar a minha falta. O faraó esteve irritado contra os servos e os mandou encarcerar na casa do chefe da guarda, a mim e ao chefe dos padeiros. Na mesma noite, ambos tivemos um sonho, cada qual com um sentido diferente. Havia lá conosco um jovem hebreu, escravo do chefe da guarda. Contamos os sonhos e ele os interpretou, dando a cada um a sua interpretação. Aconteceu tal como nos interpretou. Eu fui reconduzido ao cargo e o outro foi pendurado. O faraó mandou chamar José e depressa o tiraram da prisão. José barbeou-se, mudou a roupa e apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer que apenas ouves um sonho e logo interpretas. José respondeu ao faraó: não eu, mas Deus dará uma resposta plausível ao faraó. Então o faraó contou a José: em meu sonho estava de pé às margens do rio e vi subir do rio 7 vacas gordas de bela aparência que se puseram a pastar na várzea. E logo atrás delas subiram outras 7 vacas miseráveis de aparência muito feia, tão magras e feias como nunca tinha visto em todo o Egito. E as vacas magras e feias devoraram as 7 primeiras vacas gordas, mas entraram-lhes no ventre sem que se notasse diferença alguma, pois seu aspecto continuou tão ruim como antes. Nisto acordei. Depois vi um sonho que saíam do mesmo caule 7 espigas cheias e bonitas. Atrás delas surgiram 7 espigas mirradas, xoxas e ressequidas pelo vento leste. E as 7 espigas xoxas engoliram as 7 espigas bonitas. Contei o sonho aos adivinhos, mas não há quem revele o sentido. José disse ao faraó: o sonho do faraó constitui uma unidade. Deus deu a conhecer ao faraó o que vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos, e as 7 espigas bonitas são 7 anos, pois o sonho constitui uma unidade. As 7 vacas magras e feias que subiam atrás das outras são outros 7 anos, e as 7 espigas xoxas e ressequidas pelo vento leste correspondem a 7 anos de fome.
é como eu disse ao faraó, Deus lhe fez ver o que vai fazer. Virão 7 anos de grande fartura em todo o Egito. Depois virão 7 anos de carestia, que farão esquecer toda a fartura na terra do Egito, e a fome acabará com o país. Esquecerão que houve fartura no país, por causa da fome que seguirá, pois será terrível. A repetição do sonho por 2 vezes significa que, da parte de Deus, o fato já está decretado e que ele se apressará em executá-lo. Portanto, o faraó procure um homem inteligente e sábio e o põe à frente do Egito. Nomeie o faraó fiscais pelo país e recolha a 5ª parte das colheitas do Egito durante os 7 anos de fartura. Reúnam todos os víveres dos anos bons que virão e, por ordem do faraó, armazenem o trigo e o guardem como provisão nas cidades. Estes mantimentos servirão de provisão ao país para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, a fim de que o país não pereça de fome. Deus sempre honra aqueles que esperam nele, que confiam nele. Nós estamos vendo aqui, depois de 2 anos. Depois de 2 anos, o copeiro se lembra de José. Mas os 2 anos de esquecimento foram 2 anos de fidelidade a Deus, 2 anos de confiança, 2 anos de abandono, 2 anos de certeza que Deus estava cuidando de tudo. José não tinha a ideia plena daquilo que aconteceria com ele, mas ele sabia que Deus estava cuidando de tudo, que Deus, no momento certo, realizaria a obra. Ele só precisaria esperar, ele só precisaria confiar. Esse é o caminho que nós devemos fazer, de espera, de confiança, de certeza de que Deus tem nas mãos o domínio de todas as coisas. Aprenda uma coisa, Deus sempre vê o início, o meio e o fim. A gente, às vezes, só tem capacidade de ver o início. Por isso que, muitas vezes, a gente acaba se agitando, se perturbando, porque a gente só vê o início. Mas Deus vê o início, o meio e o fim. Então, Ele cuida de cada detalhe e Ele sabe aquilo que Ele está fazendo. Então, o copeiro, quando o faraó diz que não conseguiu que ninguém interpretasse o sonho, ele lembra de José e fala, tem um homem lá que interpretou o sonho, meu e do chefe dos padeiros. E tudo aconteceu como ele disse. O faraó manda chamar José, José se barbeia, porque não era uma prática dos hebreus. Os hebreus mantinham uma barba, mas os egípcios faziam sempre a barba, tinham sempre o cabelo raspado, a barba feita. Então José vai lá, se apronta e vai se colocar diante de faraó. Mas o que é lindo de perceber? José não atribui-se a si mesmo a interpretação dos sonhos. Hoje nós estamos num tempo do eusismo, no tempo onde o narcisismo está em alta, e isso indica até mesmo as proximidades dos tempos do anticristo, onde o homem se glorifica a si mesmo e se coloca no lugar de Deus. Mas José demonstra para cada um de nós qual é o caminho que nós devemos fazer. O caminho da humildade. Tudo vem de Deus. É dele e para ele. Os dons que eu tenho como sacerdote vêm de Deus, não são meus. Ainda que eu tenha dons naturais, que eu nasci com eles e eles foram potencializados, esses dons vêm de Deus. Não sou eu que irei interpretar os sonhos. É Deus quem vai falar com você, porque Ele te permitiu ver algo que irá acontecer. E José traz a interpretação dos sonhos. E José mostra para o faraó aquilo que irá acontecer. 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. 7 anos de espigas recheadas e 7 anos de espigas mirradas. E aí, na virtude da prudência, José aconselha o faraó para que ele encha os celeiros para ser provedor de todo o Egito e daqueles que viriam até o Egito naquele momento de fome, de carestia. O profeta Amós vai dizer que Deus não faz nada sem revelar os seus profetas. Lá no capítulo 3, o profeta Amós vai dizer. Amós, que era um vaqueiro, um plantador de sicômoros, ele não era da linha profética, mas Deus o levantou para ser profeta e Deus falou por meio dele. Deus fala por meio de José, Deus fala por meio dos homens de Deus, das mulheres de Deus. Deus revela, Deus mostra, Deus indica os caminhos que nós devemos trilhar. Nós precisamos só de intimidade, de comunhão com Deus. José é prudente e ensina a prudência ao faraó. E Santo Agostinho, na Cidade de Deus, no livro Cidade de Deus, ele vai olhar para José como uma figura de Cristo. José vai ser aquele que vai prover o alimento material
para aquele tempo de caristia. E Jesus é aquele que provê o alimento espiritual para a humanidade. Quando nós estamos em Cristo, nós nunca passamos da caristia espiritual. Ele sempre nos dá o alimento da sua própria vida, da sua palavra, da comunhão que nós temos com Ele. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje? O tempo do cumprimento das promessas de Deus passam pela prova da fidelidade, do abandono e da total confiança em Deus. Dessa maneira, colheremos os frutos produzidos nos dias difíceis e celebraremos a vitória de Deus nos dias de glória. Vale a pena esperar e confiar. É o Senhor quem cuida de cada detalhe e tem para nós provisão espiritual em abundância. Só precisamos buscá-lo de todo o coração. O testemunho de José demonstra exatamente isso. Os homens podem esquecer-se de nós vamos passar por provas, porque a promessa passa por essas provas, por essas realidades humanas, difíceis, complicadas, mas se nós perseveramos, nós colheremos a abundância de Deus e celebraremos a vitória, a glória de Deus na nossa vida. Mas você precisa ter paciência, você precisa confiar e você precisa buscar o alimento sólido, real, concreto para a sua vida em todos os dias, na abundância da presença de Deus. Vamos rezar? Meu Deus, como essa história de José do Egito, um fato real, impacta na minha vida espiritual e na vida espiritual de cada um dos meus irmãos. E eu só posso agradecer ao Senhor por essa oportunidade de examinar a Escritura e de perceber o Senhor falando comigo e falando com os meus irmãos e nos chamando a um abandono, a uma confiança total no Senhor. De que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas, de que o Senhor cuida de cada detalhe e de que no tempo certo a promessa se cumprirá. E o Senhor nos usará também na vida de tantas pessoas, à medida da nossa fidelidade, da nossa prudência, da nossa dedicação. Conceda a mim e aos meus irmãos, Senhor Deus, essa fidelidade ao Senhor até as últimas consequências. E os nossos olhos verão a fidelidade do Senhor expressa e revelada em cada detalhe da nossa vida. Amém. Não desista, não desanime, persevere. A promessa vai passar pela prova, pelo teste, mas ela se cumprirá. Mas é preciso que nós permaneçamos fiéis, alimentando-nos nos dias difíceis da presença do Senhor, tendo comunhão com Ele, para depois nós vermos a abundância da graça dEle na nossa vida, porque ela foi gerada na prova, no teste, no sofrimento. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.